Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast IVF Business e Amigos. Você que já nos conhece, já viu alguns episódios aqui, seja bem-vindo. E você que está passando aqui pela primeira vez, fica aqui, entenda um pouco mais do que a gente aborda. Aqui a gente fala sobre saúde reprodutiva, sobre o mercado, sobre o legado. A gente fala de inovação, de futuro. A gente resgata também o passado. Então, se você chegou até aqui, fica mais um tempinho e já aproveito para te apresentar o nosso convidado de hoje, Felipe Daviti. Seja bem-vindo. Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite, Erivelto. É um prazer estar aqui com vocês, deixando um pouquinho aí da minha experiência aí, né? E da minha história. Espero que vocês gostem. Perfeito. Bom, o Felipe Daviti, ele é mais conhecido como um embriologista, muito além do lab, porque na verdade ele começa aí como um embriologista dentro do laboratório, mas se torna um empreendedor e se torna uma pessoa que está fazendo uma disrupção no mercado. Mas antes de mais nada, quem não te conhece totalmente, Felipe, fala um pouco de você. Quem é Felipe Daviti? Bem, Felipe Daviti é um biólogo. Por formação. Por formação. Curioso, otimista e entusiasmado. Né? O verdadeiro CEO, né? Curioso, né? Entusiasmado e otimista. Então, que inquieto, que veio assim, né, da sala de aula, né, profissionalmente falando, veio como professor, caiu dentro de um laboratório de reprodução assistida e de dentro do laboratório assistida de reprodução eu vim montar um negócio, né? Então, quanto tempo você... Aliás, antes disso, você é casado, tem filho, mora em Minas. Isso. Sou casado, tenho 2 filhos, né? João Guilherme e Maria Eduarda, do meu primeiro casamento, certo? Moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, nascido e criado lá. Você nunca trabalhou em São Paulo? Nunca trabalhei. São Paulo agora está a segunda casa, né? A gente tem que vir para cá, porque é aqui que o mundo gira. Certo. E você começa nessa área de saúde reprodutiva, na reprodução assistida, por alguma razão? Você se forma e vai direto ou no meio do caminho você faz aí uma curva? Bem, logo quando eu terminei minha formação como biólogo, antes mesmo de formar, eu já tinha um gosto muito grande pela docência. Uhum. Então, antes mesmo de formar, eu já comecei a dar aula numa escola particular. Eu era estagiário, aí uma professora teve que se afastar, eu entrei no lugar dela e dando aula de biologia para terceiro ano. Eu sempre gostei dessa pegada de terceiro ano, e eu não gostava de faculdade. Eu gostava de terceiro ano e cursinho. Na época tinha muito cursinho pré-vestibular, dava aula para 200, 300 alunos, aqueles cursinhos. E chegou um período de aula durante 19 anos, mas chegou um período na minha vida que eu estava dando muita aula, estava dando quase 50 aulas por semana, e eu tinha muita saudade de voltar para a bancada, porque eu fiz o meu mestrado como microbiologista. E eu, né, paralelo a isso, eu trabalhava, né, no mestrado com a micro, e me deu uma vontade de voltar para a bancada. Em uma conversa informal com uma amiga que é embriologista, né, a gente estava num sítio um final de semana, eu falei, eu queria tanto voltar para a bancada e trabalhar, mesclar a docência com bancada, né, com laboratório, que eu gosto tanto. Ela falou, vem para a reprodução humana. Eu não tinha visto a matéria reprodução humana. Tô quase chutando, falando a minha idade. Mais aqui, ou né? menos que ano era isso? Formei em 2003. 2003, isso. 2003. Quando a reprodução passa na sua frente, nós estamos falando de que ano? Quando ela passa na minha frente, 2000 e... Estou falando pela Embriol hoje. Então, a reprodução passa na minha frente em 2000 e... Mais ou menos. 16. 2016. Tá. Isso é importante mais à frente, porque nós vamos fazer o seguinte, ó, de 2016, nós estamos falando de menos de 10 anos. Né? Quem assistir esse episódio aqui até a parte que a gente vai fazer essa comparação, nós estamos falando que a reprodução se apresenta para você
E em menos de 10 anos, com uma pandemia no meio, você chega a construir o que você já construiu hoje. Então, isso é uma diferença grande. Foi de 2004, vamos pegar 2014, assim, que eu já comecei a namorar ali, já comecei os primeiros passos, né? Mas que eu entro mesmo para reprodução por volta de 2015, 2016. Bom, aí você vai para bancada. Aliás, você estava tava dando aula? Aí dando aula. Aí ela vem para reprodução humana. Eu falei, como assim? Eu nunca nem vi, eu não tive o conteúdo de reprodução humana na faculdade. Ela falou, não, você é microbiologista, você vai tirar de letra, porque a micro é mais complexa a bancada. Aí eu peguei e aceitei. Ela conseguiu um estágio de 3 meses. Loucura. Eu com um salário legal de professor, que eu dava muita aula em pré-vestibulares consagrados em Belo Horizonte. Eu precisei de redução, fui para a bancada e com um risco. Essa clínica que eu entrei era assim, 3 meses, você tinha que aprender a fazer todos os procedimentos. Congelar, descongelar, injetar, transferir. Na época, quase não se tinha biópsia. Na época, você fazia 2 PGD, que era na época, PGD no ano. No ano, naquela época. Aí, assim, então, tinha que saber fazer tudo. Então, eu tinha 3 meses para aprender. Se eu não aprendesse em 3 meses, eles não me contratavam. Então, eu estava assumindo um risco. Eu lembro que eu ficava à noite lá, porque no tal de descongelar o óvulo, na hora que eu colocava na gota, ele subia, né? Eu perdia ele, eu falei, meu Deus do céu. E aí eu ficava à noite ali, pós-horário, e aí eu consegui. Aí foi aonde eu comecei a mesclar aula à noite e bancada durante o dia. Essa foi a minha primeira vivência, minha primeira clínica. É óbvio, a gente consegue fazer, mas a chefe do laboratório, naquele momento, ainda não tem toda a confiança em você. Então, acaba que você vai fazendo os procedimentos mais análise seminal, que é mais tranquilo, começa igual todo embriologista, e aí começa o meu pânico. É onde o estagiário, né, o recém-embriologista começa a fazer o quê? Preencher planilha. Uhum. Redilara, cisêmbrio, papel, e aquela quantidade de planilha de Excel, é onde começa... É onde você aprende muito, porque quando você vai lendo aquilo ali, você vai entendendo todo o processo. Mas que é muito trabalhoso. E aquilo ali me incomodava. Gente, nós temos aqui algumas incubadoras que valem milhões e eu não tenho algo para otimizar isso aqui que eu estou fazendo. Ou seja, você já começou quando você começa também a perceber dores, que tinha gaps ali que precisavam ser atendidos. Exato. Assim, eu vim de uma... Eu continuei dando aula numa escola técnica em Belo Horizonte. Né? Essa escola ela tinha o ensino, a Base Nacional Comum Curricular, né? Que eu dava aula de biologia para o 3º ano, e tinha o ensino técnico. Então, eu estava... Que eram os meninos que estavam na programação. Então, eu tinha muito contato com a tecnologia por conta dessa escola. E eles tinham projetos de final de ano que eles tinham que entregar, que eram projetos tecnológicos, e que naquela época era sempre a mesma coisa, que eu ficava assim, gente, naquela época era projeto para locadora de carro e estacionamento. Eles faziam lá sisteminhas para controlar estacionamento e para locadora de DVD, na época, né? De DVD. Então, era uma coisa que todo ano era aquele tanto de programa de estacionamento de carro. Você era professor e do 3º ano ali? 3º ano. Isso. E tinha que coordenar o projeto deles. Ajudando eles no projeto. Só que era sempre as mesmas ideias. E aí, eu dentro do laboratório, vendo aqui, eu falei, gente, tem tanta coisa que vocês podem explorar na área de saúde. Por que vocês não saem um pouquinho da caixa para ir fazendo? Mas eram meninos. Eles queriam fazer um projeto para passar de ano. Não é? Mas naquela época eu já comecei a perceber que tinha algo que dava para melhorar. Né? Quando a gente ia congelar um embrião, eu gostava muito de congelar, e aí eu já estou falando até assim, quando eu saio dessa clínica e vou para uma outra, aí já começa então a já melhorar, já começa, né? É uma profissão que é escassa, né? O embriologista que sabe fazer tudo. E aí eu recebo uma proposta para uma outra clínica, vou para essa outra clínica, vejo que os problemas eram os mesmos. Aí eu começo, gente, não tem condição. E aí eu começo eu vou congelar um embrião. Eu demorava
sei lá, 10 minutos para congelar, mas eu demorava 2 horas para preencher a planilha de congelamento, a planilha de descongelamento, o caderno de congelamento, o caderno de descongelamento. Se a paciente tinha 6 paletas, era 6 vezes eu escrevia a mesma coisa. Eu falei, gente, não tem condição, isso tem que ter uma melhora para isso. E junto disso, eu percebi, aí era uma coisa que impacta, né? Gente, assim, eu presenciei nessas 2 clínicas, algumas vezes, pacientes perdendo todo o tratamento porque tomava a medicação na hora errada. Isso me impactava mais do que a minha dor dentro do laboratório. Tomava o trigger na hora errada, na hora que ia funcionar, não tinha, já tinha ovulado. Aí eu ficava assim, impressionado, porque, gente, eu recém-formado, lá no inicinho de carreira, né? 20 mil reais, 15 mil reais é muito dinheiro, ela jogou ali, né, no lixo. Eu falei, gente, ela perdeu todo o tratamento. Isso eu ficava indignado. Eu falei, não é possível que não tenha algo que alerte essa paciente. Tem que alertar ela, um aplicativo que alerte, dê alerta para ela, hora de ela tomar o trigger, que toque para o médico se ela não der um ok, ou para a secretária do médico ali. Isso foi a principal dor que eu senti. Eu tinha minha dor interna do laboratório, mas isso aqui dá para esperar. Mas essa aqui não dá para esperar. Né? Aí vem dentro dessa escola de tecnologia que eu dava aula, eles abrem um programa chamado Cotemig Startups, que era um programa de pré-aceleração de startups. E aí, que era para você lançar suas ideias e tirar essa ideia do papel. Aí eu peguei e falei, poxa... Aí o coordenador da escola foi até a sala dos professores divulgar esse programa para a gente poder divulgar dentro de sala de aulas para incentivar os alunos do 3º ano. Na hora que o coordenador acabou, essa era no intervalo, na hora que ele acabou de dar a notícia, eu virei para ele assim, Léo, eu tenho uma ideia muito boa, eu não posso participar, não? Aí ele falou assim, ué, Felipe, eu não sei, eu vou ter que perguntar à diretora. Ele foi e perguntou à diretora, aí me conta a sua ideia. Isso, já tinha batido o sinal, os alunos me esperando na porta da sala, aquela bagunça danada, terceirão, né? E eu lá, na escada, com ele, olha, minha ideia é essa. Ele, eu adorei a sua ideia, eu tô com você. O Léo, que é meu sócio hoje. É mesmo? É o Léo, que é meu sócio hoje. Aí, eu adorei isso, eu vou olhar. Aí, olhou, 2018, nós fizemos a inscrição no Cotemig Startup, com uma ideia que era um aplicativo que alertava as pacientes para tomar o trigger na hora certa. Entramos nesse projeto, aí eu aprendi demais. Nossa Senhora. Nesse projeto era você e o Léo? Eu e Léo, e chamamos 2 alunos. Claro. 2 alunos. Mas eu aprendi demais, coisa que eu nunca imaginei. E aí, eu acho que eu já tinha essa veia empreendedora, eu já tinha. Depois, se me permite, eu te conto tudo que eu já tive. Já tive sorveteria, já tive restaurante. Né? Então, assim... Vamos terminar essa história e depois nós vamos voltar no empreendedorismo. Mas aí eu comecei a ver coisas que eu fiquei encantado. Eu vi eu tenho uma foto, o dia que eu consegui preencher um Canva inteiro da minha ideia. Então, porque não é uma coisa fácil. Não. Quando você vai pro Canva ali, você tem qual que é a sua proposta única de valor, o que você vai gastar, como que você vai ganhar dinheiro, quem que são seus parceiros, quais são as suas estratégias. Na hora que você vai pôr no papel, é difícil. É difícil. E aí a gente vai, né? Eu fui aprendendo palestras, dia do meu aniversário, eu estava em palestra, o do Léo, a esposa dele fazendo uma festa. Estudando. Né? Estudando, porque era um intensivão. A ideia de vocês era criar um aplicativo para lembrar o paciente do horário de tomar a medicação. Exatamente. Essa era a ideia. Esse é o original. Esse é o original. E aí... Vocês apresentaram esse projeto? Aí passamos 9 meses com o Cotemig Startups. Na época ele tinha um programa era mais extenso, de mentoria. Atrás de mentoria, o nosso jurídico, Rafael, veio de lá do startup, uma palestra que ele deu, tal, conectou com a gente, tudo. Enfim. E aí eu virei para o Léo, nós somos professores, você é coordenador, nós temos que poder fazer feio. Não, nós temos que ganhar esse negócio. Tinha prêmio, primeiro, segundo, terceiro lugar. E tinha outros estudantes disputando? Tinha muita. E era gente de fora também, não era só da escola. Ah, entendi. Gente de fora podia. Eram 69 startups.
69 startups. E aí o processo seletivo até você entrar, 69 que foram selecionadas, que entraram para programa de pré-aceleração. E aí eu peguei, aí o Léo falou, pois é. E aí nós ficamos em segundo lugar. Aí, segundo lugar, falei, aí ganhamos aí nós tínhamos tinha um incentivo, não em dinheiro, mas ganhamos muita coisa boa. A AWS, por exemplo, a Amazon, então, servidor, nós ficamos 4 anos sem pagar servidor. Isso é lindo, porque hoje a gente paga mais de 20 mil de servidor. É caro. Então, assim, ganhamos servidor, aí tivemos a oportunidade de ir para a Affinity, que era uma feira gigante de tecnologia, apresentamos lá, onde eu consegui apresentar para o pessoal do Mater Day, enfim. Uma pergunta, quando vocês ganharam em segundo lugar, o que vocês apresentaram na verdade? Vocês fizeram um pitch, apresentaram a ideia, ou vocês já tinham um MVP, ou seja, um produto mínimo rodando? Isso, já a ideia foram vários pitches, né, durante todo o processo. Até você chegar lá. Eles vão eliminando, ele vai fazendo um filtro, né? Então, são vários pitches, validação e, por fim, rua, venda. Tem até a camisa, vai para a rua. Que a venda é uma validação do seu produto. Certo. E chegamos no MVP, que foi rodado no Hospital das Clínicas de Belo Horizonte. O Dr. Francisco, do Hospital das Clínicas, ajudou muito na parte médica. Tenho uma gratidão imensa por ele. Olha aí. Doutora Inês, Dr. Francisco, uma gratidão imensa pelo pessoal do HC, as meninas do HC lá de Belo Horizonte também. E aonde começou uma validação, onde ele começou, né, a ajudar na parte clínica, porque eu conhecia do lab, né? Porque a gente queria para montar algo para paciente, eu precisava de estruturar algo por trás. Certo. Mas voltando um pouquinho, aí o que aconteceu? MVP, você sabe como é que é, né? Como que era o nosso MVP? Explica. O que eu tinha que fazer? Não era alertar paciente? Era. Fui para uma clínica amiga que eu já tinha trabalhado lá. Falei, olha, o meu projeto é esse. Eu posso rodar, né, um MVP aqui? Expliquei o que era. Claro, para eles é ótimo. Claro, alertar Tô lembrando o a paciente deles. À noite, dá o celular das pacientes. WhatsApp. Isso era meu MVP. Mandar Olá, mensagem Samantha. por WhatsApp? Olá, Samantha, tá na hora de tomar sua medicação. Você olhava o prontuário, tudo certinho? O prontuário, eu tinha tudo certinho, tá na hora de tomar sua medicação. Então, eu peguei 4 pacientes. Ela, obrigada, né? Tomou? Tomou. Esse era o MVP. E aí, você valida como? Quem te responde. O tempo de resposta. Entendo. Porque eu não, né? O MVP é isso. E é legal porque teve um pessoal que estava com a gente que estava fazendo rotativo digital. E teve um dia que foi fazer a validação do rotativo digital, que não tinha ainda, rotativo de carro digital. Eles fizeram no domingo. Em Belo Horizonte, domingo, não precisa de rotativo. Aí eles iam para a porta do carro e falavam assim, aqui, se eu ficar aqui olhando o seu carro e troco o seu rotativo para você, sem você precisar de vir aqui, era o MVP deles. Não, mas hoje não precisa de rotativo. Esse foi um banho de água fria para eles. Cara, ninguém vê isso, né? Ninguém vê isso, né? Aí, beleza, foi o WhatsApp. Aí eu falei, tá validado, tal, legal. Aí mostramos, não existia no mercado. Não tinha nada no mercado para fazer isso. E aí, né, foi pitch, foi mostrando diferencial, foi mostrando o resultado do MVP, né? A aceitação. Entrevistei 150 pacientes. Você não tinha um programa rodando nada. Não. Você tinha PowerPoint. a ideia, PowerPoint, Isso. o pitch, o discurso, né, ali, a validação. Exatamente. Foi para a rua com MVP, que na verdade é o WhatsApp. Isso. E voltou com o resultado. E voltei com o resultado. Aí é aquilo. Fiz uma entrevista com 150 pacientes na época. Se tivesse algo que te avisasse, nós tivemos uma aceitação de 98%. Então, né? Aceitação, validei. Agora eu vou fazer o produto para validar esse produto, que era o MVP. Aí, beleza. Segundo lugar. Ótimo. Ganhamos com o Temix Startups. Vamos para... Gente, estamos no caminho certo. Agora a gente tem que criar o produto. Fomos para Affinity. Ficamos mais conhecidos. O que é Affinity? É uma feira de tecnologia gigantesca. Inclusive, no Brasil? Do Brasil. Tá. E aí é de inovação tecnológica. Lá eu fiquei conhecendo o Robson Shiba, né, e tal. Cheguei a
até conversar com ele um tempo, ele me deu alguns insights e tal. Então é uma feira muito grande, com vai muita gente que busca inovação de vários mercados, vai para essa feira. E aí, onde eu tive a oportunidade de apresentar o mesmo MVP, ainda não tinha produto, porque foi assim, questão de 2 meses. A gente ainda estava mexendo, ainda programando ainda, para o Mater Dei. Mas aí eu já tinha um front-end. O back era na mão. Certo. Mas a tela a gente já tinha. Já tinha. Para mostrar. Aí, chegamos para vender. Isso era 2019? 2019. Aí você foi pro SBRA, um congresso em Curitiba. Eu vi... Aí não, 2018 ainda. Aí o SBRA no outro ano. Isso. Mas aí eu fui vender o meu... Para quem? O meu aplicativo para paciente. Para paciente? Sim, você demonstrar. Porque era até então a minha ideia. Uhum. Aí eu cheguei assim pro Dr. Francisco, só que ele já fora HC, ok. Dr. Francisco, aqui. Tá aqui, apresentei para ele, quero. Eu lembro direitinho, a minha cara, já tinha entrado pro time 2, os alunos saíram. Certo. Era o último ano? Era o último ano, os alunos saíram, ficou eu, Léo, e chamamos o Thiago e Farlen, que estão com a gente até hoje. Né? Então, aí na hora que eu e o Thiago fomos, apresentamos, eu quero, muito legal, eu quero. Aí saímos empolgados, gente, vendemos. O doutor Francisco falou, eu quero. Vendemos. Vendeu. Aí o Thiago, a gente para na esquina e fala assim, Thiago, mas de onde que nós vamos buscar essas informações? Porque o médico, eu não tenho um sistema para me dar essa informação. Ele vai ter que digitar lá no Excel dele lá, ou no prontuário que ele usa, que a paciente tem que tomar o trigger às 21 horas, mas depois ele vai ter que entrar num local do meu aplicativo para colocar que é 21 horas e vai estar dando retrabalho para ele. Eu não sei de onde buscar a informação. E aí? Para tudo. Vocês lá na esquina. Na esquina. O hospital tá aqui na esquina. Paramos na esquina. Em pé? Em pé, conversando e agora? com o outro. Falei, para tudo. Aí eu virei assim, Thiago, nós vamos ter que montar um sistema. O Thiago falou, nós vamos ter que montar um sistema. Aí vem o que a gente chama no mundo das startups de pivotar, né? Claro. Onde a gente vira a chave e fala assim, opa, vamos montar um sistema então para reprodução humana. Área da paciente. Esquece por enquanto. E aí, gasto total no sistema. Aí o Dr. Francisco entrou com a gente, prontuário médico, ajudando o prontuário médico e tal. E eu na parte do lab, assim, nós montamos um sistema em tempo recorde. Mas fomos bem chinês, sabe? Bem metodologia chinesa. Trocando pneu com o carro andando. Sei. É porque vocês venderam a ideia e o sistema, só que você criou uma nova onda de trabalho para o médico. Eu estava dando retrabalho. Quando ele descobrisse que ele tinha que fazer esse serviço novamente, vocês iam morrer. Exatamente. E para não morrer, você teve que se reinventar. Isso. A tecnologia, ela tem que auxiliar. Se ela estiver dando retrabalho, ela está escrita errada. Né? Então, o que acontece? Quando a gente nota que a gente tem que montar um sistema, em tempo recorde a gente consegue montar um sistema. Aí vem 2018. Aí volta para o HC para validar lá. Certo. Valida, eles começam a utilizar, usam até hoje a parte clínica. Tá? E aí, vamos para 2019. Aí não tínhamos cliente nenhum. HC gratuito, público. Vamos pro Curitiba. Congresso. 2019. Eu me lembro no congresso, eu vi você com um tablet. Isso. Falando com os médicos, explicando e tudo, tentando convencê-los. Eu teve um momento que eu não entendi muito bem, fiquei atrás de você observando, você explicando, sabe? Porque eu vi você fazendo isso lá. Foi assim, na raça, e aí é muito legal porque foi assim, a gente não tinha grana, aí, detalhe, nesse meio do caminho, eu saí da clínica, eu já não estava mais em clínica, eu dava pouquíssima aula, o dinheiro vai acabando, né? E o negócio não estava andando. Não estava rodando. Recebi uma proposta para uma clínica fora de Belo Horizonte,
Falei com os meninos, gente, se isso não virar, eu vou ter que ir, que eu não tô aguentando. Eu tenho 2 filhos, eu tenho que, né? O dinheiro tá acabando. Eles, calma aí, porque eles ainda trabalhavam na escola, o Léo, coordenador. Não tinha, de vocês 4, não tinha ninguém exclusivamente no projeto. Só eu. Só você. Só eu me dando muito pouca aula. Era assim, 5 aulas que eu dava. Então, assim, era meio-dia, um dia, meio-dia. Estava sobrevivendo só. É. E apostando. Exatamente. E aí, no congresso, a gente vai muito na raça. Nós conseguimos comprar 2 passagens. Eu ganhei uma inscrição. Será que eu posso contar aqui o que aconteceu? Não vou contar. Eu ganhei uma inscrição e eu fui para foi eu e o Thiago. Pegamos um Airbnb fuleiro perto do lugar. Peguei um tablet emprestado e ele pegou um outro tablet emprestado. Então eram 2 tablets emprestados. A gente não tinha tablet. E aí a gente vai com uma camisa escrita em Brawl. Isso. Só tinha a camisa. E naquele foi o primeiro congresso que existia um aplicativo do congresso. E tinha um chat. Foi. E eu descobri aquilo, eu comecei a mandar no chat. Ó, estamos com o sistema, estamos em frente ao stand da Merck. Pela primeira vez você podia escrever e mandar mensagem. Era novidade. E aquilo pra gente foi o show. Pra gente aquilo ali foi uma das melhores coisas que já aconteceram em todos os congressos daquela época. Que a gente mandava mensagem, que venha conhecer o nosso sistema, estamos em frente ao stand da Merck, com um tablet na mão. E assim, eu quero conhecer, onde que vocês estão? E aí tinha hora que a gente estava rodeado, você viu, rodeado assim de 30 pessoas, assim, a gente no meio, o que é aquilo que está acontecendo? Conseguimos apresentar bem meia boca, mas conseguimos. Mas quem passou pelo congresso sabia que aquilo estava acontecendo. E viu vocês ali. Isso. Eu que estava ali também chegando, eu olhei e falei, cara, tem alguma coisa acontecendo aqui, deixa eu ver o que é isso. Entendi muito não, mas tá bom, beleza, vamos seguir. Foi engraçado. Não dava para ignorar. Não dava. E assim, aí tem fotos, às vezes o pessoal tirava foto, assim, tanto de gente ao redor e tal, na hora dos intervalos das palestras, né? E aí, lá no congresso, a gente consegue nosso primeiro cliente. Não lá, no congresso a gente não fecha negócio, é muito difícil. Mas você abre portas. Abre portas. E aí, conseguiu o nosso primeiro cliente. Entra nosso primeiro cliente, mas foi aonde aí realmente a validação aconteceu. É aquilo, trocamos o pneu com o carro andando. É onde começa a dar os problemas e a paciência do cliente, né? Isso, graças a Deus. Então eles começaram a utilizar, foi onde a gente começou, porque a rede pública é muito diferente da privada. Validamos na pública, mas o privado foi outra pegada. E aí foi tendo as coisas. E aí eu falei, gente, meu dinheiro já acabou. Eu vou precisar de aceitar outra proposta. Aí vem a parceria. Saiba a equipe que você escolhe. Eu falei isso agora numa aula que eu dei na Embriológica, de empreendedorismo na área de saúde. A equipe é muito importante com quem que a gente está andando. E aí os meninos viram para mim, Thiago, Farlen e Léo, viram para mim e falaram assim, você vai pegar a grana que esse cliente paga e vai ficar para você. É mesmo. A gente não quer que você vá, senão vai morrer. Então você fica com ela para você. Porque a gente ainda tem aqui. E vamos indo. Mas não aceita a proposta, não. Não vai. E era mais do que eu ainda ganhava, né? Você estava com uma proposta firme para ir para ganhar mais, voltar para a clínica, mas isso significaria que o projeto ia parar. Não dava. Você sabe como é que é. Embriologista é de domingo a domingo, não tinha como. Aí eu peguei e falei, eu vou. E aí vou continuar. Aí continuei, recusei a proposta, continuei. Aí veio a segunda, veio a terceira. Porque aí começa o boca a boca. Veio ao Congresso de Curitiba, depois foi São Paulo. Não, mas aí foi pandemia. Veio pandemia depois de Curitiba, né? Foi. Aí só depois veio São Paulo. É isso. Veio pandemia. A pandemia foi um aprendizado imenso. Como é que foi a pandemia para vocês? Porque vocês tinham conseguido o primeiro cliente e parou tudo. Só que estava todo mundo em casa trabalhando, né? E dentro dos laboratórios, de certa forma também. Mas foi o que acontece? Quando a gente começou, aí veio a pandemia, nós tínhamos, aí a gente já estava mais ou menos com, sei lá, não me lembro, mas uns 6 clínicas, 8 clínicas utilizando o sistema. Mas a gente tinha um modelo de negócio que a gente não tinha pensado nisso.
O modelo de negócio nosso é muito diferente dos outros. A maioria dos sistemas cobram por usuário. Isso. O nosso é o usuário ilimitado, número de usuários ilimitados, e a gente cobra por número de coletas, captação de ovos. Certo. Por quê? Eu montei um negócio escalável tanto para mim quanto para a clínica. E interessante, quanto mais ciclos ela faz, para mim é bom e para ela também. E assim, então, é interessante, querendo ou não, vamos lá, se uma paciente hoje ela paga 15 mil num tratamento, se ela vai deixar de pagar 15.100, ela vai deixar de fazer o tratamento por 15.100. Então, não. Então, a clínica consegue mexer para embutir nos custos, porque, e não é uma coisa injusta, porque existe toda uma parte da paciente. É parte de distribuir o investimento realizado em tecnologia. Exatamente. E aí eu peguei... Vira valor para o cliente. Isso. E aí, só que nessa época, a gente tinha esse modelo de negócio, e assim, se a clínica fez 0 ciclos, ela pagava 0. Se a clínica fez 100 ciclos, ela pagava em cima de 100 ciclos. Ou seja, um mês que foi ruim para ela, o seu sistema ajuda. No mês que foi bom para ela, ela ganhou dinheiro, seu sistema está lá, é parceiro. Exatamente. Essa era a ideia. Só que veio a pandemia. Zerou. O caixa nosso. Porque não fazia nada. Mas aí a gente começa a ganhar visibilidade e somos chamados para um programa que é o Biotectal. Que é só de startups na área da saúde, já é uma coisa grande, já tem que estar tendo monetização, já tem que estar num nível maior, claro. que te apresenta para o mundo, não só, né? E aí a gente entrou para o Biotectal, tem mentores, grandes mentores, né? E aí a gente reestrutura o nosso modelo de negócio. Aí a gente trabalha com um piso, que é a nossa margem de segurança. Boa. E na pandemia você não tinha? Eu não tinha. Aí a coisa ficou feia. Na hora que eu falei, graças a Deus, respirei. Abaixou de novo. Aí veio de novo. Mas, né, a gente não desiste. E aí, caiu muito o faturamento, mas muito mesmo. A gente tinha, as clínicas tinham que terminar aqueles ciclos que já estavam, né, que já haviam começado. Mas cai demais. Mas aí a gente remodela o modelo de negócio, coloca um piso, mas eu não quero ser injusto, eu coloco um teto também. Claro. Porque aí não justifica. Hoje nós temos centros aqui fazendo 150 ciclos mês. Imagina você pagar 150, né, você ia pagar... Sem dúvida. Um dinheiro absurdo por um sistema. Então, a gente remodela, então a gente cresce, aprende, né, também mais, e vai se adequando cada vez mais. E aí, na pandemia, depois que o sistema está estruturado, em 2021, volta a nossa ideia inicial. Que era lembrar o paciente. Aí nós fizemos uma live, você até participou, lembra? Lembro. De lançamento da área da paciente. Foi. E aí, que na verdade era o objetivo inicial de tudo. A gente volta com aquela ideia. Opa, a gente agora tem o sistema, eu sei de onde eu vou puxar a informação. E aí agora, eu não vou puxar só o trigger. Agora eu puxo tudo. O médico, ele pediu um exame, chega lá. Fez uma receita, tá lá. Uma orientação, chega lá. Um trigger, aí vem com um alerta maior. Mas não só o trigger, todas as outras medicações, ela vai confirmando e vai dando um retorno para ele. Ela pode solicitar um agendamento. Então, é uma área dela. O tratamento, iniciou o tratamento, ela acompanha todo o tratamento ali. Isso diminui a ansiedade dela demais. Tem clínicas que estão colocando QR Code no próprio leito, na sala de recuperação. Ela escaneia o QR Code, cai na área da paciente. Ela já sabe ali mesmo quantos óvulos ela teve, quantos maduros. Perfeito. Então, a gente começa, a gente volta com a ideia principal. Isso 2021. 2021. Incrível, cara. Como vocês se reinventaram ao longo desse período de um mercado que tinha completamente carência desse tipo de informação. Porque naquele momento, 2021, 2022, aí vem o congresso aqui, em São Paulo. Aí você já estava em casa, no sentido de que você tinha o que mostrar. Isso. Aí a gente já estava com a casa um pouco mais estruturada e a gente entra em parceria com Embriológica.
essa parceria com a Embriológica, né? Sinceramente, tanto a Embriológica começando e Embriol começando, para quê? Parceria para diminuir o custo no stand. Para quê? Vamos entrar juntos, dividir o stand, dividir o custo no stand ali. Entendi. Né? Então, a gente divide aquilo ali, a gente entra e consegue mostrar um pouco mais da Embriol, o que é. Né? Então, a gente começa... E isso vai se disseminando entre todo mundo. O pessoal vai usando, vai gostando. Vai usando, vai gostando. E assim, acho que o segredo foi a individualidade, que a gente tratava cada clínica. E até hoje é o acesso. Hoje nós temos um sistema que você não precisa de abrir um chamado para se você precisar. O paciente está na minha frente. Eu esqueci como é que eu acesso uma informação. Eu não vou abrir um chamado... Igual só se chama, abrir um chamado, vai cair no e-mail, vai validar e vai te chamar. Não, todas as clínicas têm um WhatsApp. Tem um grupo no WhatsApp. Então, ela manda mensagem ali na hora. Então, nós fizemos uma reunião segunda-feira, o nosso tempo de resposta 60 segundos. De uma dúvida? Tem que ser. Nem que seja assim, estamos analisando. Nem que seja isso, mas tem que ter a resposta. Isso é bom. Né? Então, esse eu acho que foi um grande diferencial. Os meninos são super acessíveis. Nossa, eles sempre estão ali tirando dúvida, melhorando. A melhoria contínua, né? Eu brinquei até com a metodologia do chinês, porque é isso. A gente lança o produto, porque senão você perde o time. Entendi. Lançamos o produto e vamos melhorando à medida baseado no feedback do cliente, do usuário. E estamos melhorando ainda. Hoje vocês já estão com que share de mercado? Hoje somos 78 clínicas. 78 clínicas. 78 clínicas. 1.300 médicos cadastrados no sistema. 880 mil pacientes cadastrados no sistema. Mais de 98 mil tratamentos dentro do sistema. 360 embriologistas cadastrados. Então, assim, tem um número grande, assim, de números que estão, né, de pessoas utilizando do que nós criamos hoje. Né? Então, assim, 78 clínicas hoje, digamos, em 5 anos. Esse ano, 6 anos de Embriol sistema. 6 anos esse ano. São números muito grandes. Hoje a gente sabe que valeu a pena. Parabéns. E, assim, no geral, o Embriol hoje faz tudo ou o que ele não faz? Ótima pergunta. Então, o Embriol ele nasceu do laboratório. Então, ele nasceu de dentro do laboratório, que eu falo assim, muito com as pessoas. Nós tínhamos sistemas que eram clínicos de agenda, que iam adaptando, fazendo os puxadinhos ali, né? Iam adaptando a reprodução e que não atendiam o laboratório. Eu vim do laboratório. Então, eu peguei todas as dores que eu sentia dentro do laboratório, comecei a criar um sistema do laboratório, vim para a parte do médico, que automaticamente já atendia a enfermagem, aí viemos com a agenda, ok. Aí o pessoal vai utilizando e fala assim, opa, mas você não tem um financeiro? Bora fazer o financeiro. Ah, mas você não tem um módulo de gestão? Bora fazer a gestão. Então, a gente vai crescendo. Hoje, o Embriol ele atende de ponta a ponta. Eu tenho administrativo, financeiro, gestão, comunicação, agenda, prontuário médico, prontuário de enfermagem, laboratório, área da paciente, módulo de compras, né? Então, gestão de documentos, tudo de ponta a ponta, né? O último módulo o módulo mais novo é o módulo de compras e financeiro. Então, assim, são módulos que tem uma coisinha ou outra que ainda está em construção, mas que não está parado no tempo. A gente está construindo, né? Mas ele atende, as clínicas utilizam, né? Todo ele completo. E a gente integra, né? Acho que hoje a grande sacada dos sistemas todos é você integrar com outros sistemas. Ou seja, a clínica pode estar utilizando diversos sistemas que você vai integrar do mesmo jeito. Na verdade, a gente traz sistemas como parceiros. Então, por exemplo, eu preciso de gerar boleto e nota fiscal. Então, eu não preciso de construir isso.
Sei, eu pego já você um pluga. sistema e plugo com ele. Então, nós temos alguns parceiros. Secretária, hoje está muito na moda secretárias virtuais, né? Isso. É bem legal, porque aí o paciente vai ligar 24 horas por dia, cai numa central, agendou lá, já cai no Embriol. Né? Então, assim, isso também é legal, essa integração que a gente tem com outros sistemas. Né? Hospitais, então, o hospital usa um sistema grande, então, mas ele não tem a reprodução humana. Não. Então, ele pluga comigo. Quando agendou a paciente, é de reprodução, já cai na agenda do meu e toca o barco dali para frente. E a questão de regulação de leis, enfim, Cisêmbrio, facilita? Muito. Hoje o Cisêmbrio todo automatizado dentro do Embriol. O sonho da Renata. Manda recado aí, Renata Parca, o sonho, né, é a gente clicar e mandar para o Cisêmbrio o reporte anual. Tá caminhando para isso. A gente precisa de uma integração com eles. Eu tenho exatamente na mesma ordem que está o Cisêmbrio, eu tenho lá no site da Anvisa, eu tenho dentro do Embriol. À medida que ele vai lançando as informações, ele já vai contando. Então, chegou o dia do reporte, o embriologista vai abrir a tela do Embriol, vai abrir a tela do Cisêmbrio, vai só copiar e colar. Né? Agora, se eu tenho uma integração, eu facilito tanto para o embriologista, e eu penso muito que eu deixo para a Anvisa um dado mais fiel. Sem dúvida. Sim, se a gente vai buscar, por exemplo, artifact sheets, ou seja, as informações que tem que o Escher mostra anual, se você vai lá no site do Escher e baixa lá os fatos, né? Você vai ver lá que o próprio Escher diz que a estimativa é que 75% das informações sejam reportadas, não 100%. Né? Dos que reportam, que mesmo os que reportam, não chega a 100%. Então, ou seja, tem ali uma margem. Uma hipótese como essa, a clínica que trabalha com esse tipo de sistema, ela tem uma grande vantagem de que você aproxima isso, ou talvez chega a 100% de confiabilidade. Exato. E assim, uma coisa... E você tem a questão do erro e até mesmo a má fé. Eu posso imputar lá o dado que eu quiser. Se eu tenho um sistema, eu não vou mentir para o meu sistema, porque eu estou mentindo para o meu sistema, eu não vou mentir. Entendeu? Eu não vou colocar um dado errado dentro do Embriol. Claro. Porque vai atrapalhar uma questão toda ali, né? Interna ali da clínica toda, todo o processo. Então, o que eu coloquei ali é o que é real. Finalizei, você não edita mais. Então, aqueles casos estão finalizados, se eu cliquei para importar, eu vou importar exatamente o que aconteceu. Perfeito. Então, assim, acho que você gera dados mais reais da situação. Hoje, a questão da maturidade e confiabilidade do dado, o erro humano, prazos, onde estão assim, os pontos sensíveis para clínicas que estão fora do uso de um sistema como esse? Assim, hoje assim, eu não consigo enxergar. Eu fico pensando, às vezes, eu lembrando de quando eu estava dentro da clínica, que não tinha o sistema, e que a gente tinha uma cobrança fiscal menor, né? E que já era complexo. Hoje, por exemplo, vou dar um exemplo. Por exemplo, gestão de documentos. Eu vejo como quase que impossível você fazer uma gestão de documentos sem um sistema. Hoje a Anvisa ela exige que você tenha todos os seus documentos gerais, legais, plano mestre de validação, POPs, regimento interno, mapa de processos, tudo isso documentado com uma numeração de lista mestra. Ela exige tudo isso tudo num padrão. E assim, todo ano ela tem que passar por uma validação novamente, né? Então, tem que ser renovado e você arquiva o do ano anterior. Imagina isso manual. Possível. Então, como é que você vai ter essa gestão toda? Uma gestão de não conformidade, de evento adverso. Toda essa gestão hoje, sem um sistema, é muito complexo. Assim, então, além disso tudo, a busca pela informação. Então, a quantidade de ciclos estão aumentando, a quantidade, as possibilidades de tratamentos, né?
a diversidade de tratamento e de protocolos, elas só vão aumentando. Se eu quero ali saber um dado, se eu quero tirar um dado, quantos pacientes até 35 anos que utilizaram a medicação A, B ou C, que com o caso da infertilidade endometriose, com sêmen ejaculado, fresco, quantas engravidaram esse ano? Como que eu faço isso com planilhas de Excel? Eu vou ter que fazer uma conexão entre planilhas. Então, assim, hoje eu vejo que uma clínica, independente do seu tamanho, se ela é grande ou pequena, ela tem que ter um sistema. Ela tem que ter um sistema onde ela consegue fazer essa gestão toda de dados. Não é simplesmente um sistema para ficar ali, né, para ela mostrar que ela tem esse sistema. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho vários clientes, várias clínicas que têm o sistema e não usa. O seu sistema? Tem o sistema. Ou qualquer outro sistema? O meu. Eu sei do meu. Entendi. Mas que tem o meu sistema e usa agenda. Mas por que compra um sistema? É uma questão cultural? A digitalização médica é um processo lento e complicado. É muito difícil. E você acha que o embriologista é um agente de mudança e deveria também... se uma clínica compra o sistema, coloca e não está sendo utilizado, quem é que pode mudar essa história? O embriologista é o principal agente de mudança? Sim. É ele? É ele. Hoje, o nosso principal... Por quê? Se eu tenho... Vou contar um caso. Se eu tenho uma clínica, tá? Tinha uma clínica onde os médicos não queriam usar o sistema. Mas o laboratório é sempre o primeiro a querer usar. Certo. Porque o laboratório Facilita. vive de dados, é muito dado que a gente tem no laboratório. Então, ele organizou os dados dele ali, tudo bonitinho. Então, o primeiro que roda é o laboratório. Porém, o sistema ele tem uma lógica. Por exemplo, ele tem uma lógica. A paciente foi agendada lá na secretária, lá pela secretária. Esse cadastro puxa para o médico, prontuário do médico. O médico faz ali uma anamnese, inicia um tratamento. Quando ele inicia um tratamento com ela, libera essa paciente para o laboratório. Entendeu? Entendi. Aí o que estava acontecendo? O médico não usava, a secretária agendava. O médico sabia. Ele tem uma área no sistema que chama HMA, que é a mais utilizada pelo médico. Por quê? É um campo texto livre. Então ele pode abre, escrever. Sai escrevendo tudo ali, faz tudo. Ele ignora o restante e vai escrevendo tudo ali. Aí beleza. Só que ele não iniciava o tratamento. Aí não habilitava para o embriologista. Entendi. Aí, para eu não atrapalhar a vida do embriologista, eu permito o embriologista iniciar um tratamento. Claro. Ele coloca as informações básicas, ele inicia. Aí o embriologista, o que ele fazia? Aí essa clínica o médico não estava usando. Aí o embriologista, o que eles começaram a fazer? Começaram a colocar no sistema. Aí o médico ligava, eu quero a informação de obra, tá no sistema. Aí o médico começou a ficar forçado a voltar e pesquisar. Entendi. Mas onde que tá? Tá no sistema. Tá lá no sistema. Tá lá no sistema. Ou seja, o embriologista começa... Aí o médico, ele começa, eu vou ter que usar. Ele tá usando, eu vou ter que começar a usar. Entendi. Agora, a gente tem um ponto que é muito crítico, que é assim. Às vezes a gente começa... Esse processo de iniciar um sistema de digitalização da clínica, ele é um processo... Ele é doloroso. Você sai da sua zona de conforto. Para o médico é muito mais simples. Ele está aqui com o papel, coloca ali o... Pronto, sempre fez pega isso. o paciente, mas depois vai para buscar. Não acha? Depois vai buscar aquele papel, não acha. E a questão de segurança da informação, LGPD, tudo isso. Hoje você não pode mais não considerar uma digitalização. Exato. Aí, para ele é fácil. Então, agora ele vai entrar no sistema, vai digitar ali e tal... Vai ter que se adaptar aos campos, né? Mesmo sendo intuitivo, às vezes não vai. Mas aí o que acontece? Quando a gente chega para dar um treinamento, e aí a gente começa a mostrar, né? Falar as coisas do sistema. E aí vem o dono da clínica e fala assim, isso não vai dar certo. Ele tem que ser o exemplo. Porque se ele não for o exemplo, quando ele fala isso, ele gera um desânimo nos colaboradores dali para baixo. Dou um exemplo. A gente, na área da paciente, o médico pede aquela quantidade de sorologia imensa, né? Para as pacientes fazerem. Então, a paciente vai lá no laboratório de análises clínicas, faz as sorologias, aí o que elas fazem? Elas mandam pelo WhatsApp da enfermeira aquele tanto de resultado. A enfermeira imprime, bota
bota na pastinha e entrega para o médico. Era Isso. assim. Aí, o que elas fazem? Hoje, manda aquele tanto de WhatsApp com os PDFs, os resultados, a enfermeira pega, baixa aquilo ali e coloca dentro, e anexa dentro do sistema. Certo. Só que a área da paciente, ela foi lá, fez os exames, chegou o resultado para ela, a paciente anexa na área dela. Ela mesma pode anexar. Ela anexa, quando ela chega já está tudo lá. Ó, que ótimo. Porque isso aqui leva um tempão da enfermagem fazendo isso. Só que na hora que eu falo isso nas clínicas, nossa paciente não vai fazer. Faz. Vai. Esqueceram que eu já estou fazendo com a paciente milênio que vive com isso aqui na mão. Exatamente. Perfeito. Você acha que você vê uma mudança de comportamento cultural nesse aspecto de gestão e essa visão mais do negócio do embriologista nos últimos anos? Ou ainda estamos muito longe? Como é que você vê? No geral. Eu vejo que alguns embriologistas mais antigos, pela lei da sobrevivência, tiveram que aprender o business. Tiveram que aprender da rotina da clínica, tiveram que aprender de papel, de termo de consentimento, tiveram que entender de todo o processo e assim eles conseguiram alguns crescerem ali dentro, ter seus próprios negócios. Esses embriologistas estão tentando criar novos embriologistas assim. Então, assim, eu já vi que eles estão trazendo essa matéria, negócio, para dentro do laboratório. Opa, eu estou precisando de um embriologista. Eu estava agora numa clínica, em Maringá, com a médica, e ela virou a dona da clínica, doutora Andréia, né? Ela virou para mim e falou assim: Felipe, é tão difícil a gente encontrar embriologistas que sabem do negócio, só sabe do laboratório. Isso precisa de mudar. A gente precisa de embriologista que entenda de tudo. Né? Que saia ali do laboratório, do mundo laboratório, que consiga conversar com uma paciente, né? Que consiga entender de um termo de consentimento, né? Que sabe de outras coisas aqui dentro, de coisas administrativas. Sem dúvida. Porque se ele sabe de coisa de administrativa, eu tiro ele da bancada, trago ele para o meu administrativo, que ele vai se dar muito bem. E hoje o laboratório precisa de gestão e liderança. Isso. São matérias que, com raríssimas exceções, não era ensinado. Talvez nessa geração, nos últimos anos para cá, depois de 2000, depois da pandemia, que cursos que própria embriológica e outros por aí que têm trazido essa disciplina. Você mesmo estava dando aula de empreendedorismo. Exato. Só que aí voltando, eu noto que às vezes a gente, essa galera nova que está chegando está muito focada na bancada. Isso não, legal, a sua aula, muito legal, muito, mas... Não é a realidade dele ainda. Não tá, é por isso que eu estou falando. Aquele embriologista que já está calejado da bancada, ele já começa assim, opa, eu vou para outro caminho. Entendi. Dá para eu crescer, eu já enxergo. Renova. Quero renovar, quero fazer outra coisa, né? Então a gente tem alguns que já estão começando a ir para a parte comercial, indo para a indústria. Isso. Né? A gente tem alguns que já estão fazendo isso, né? E assim, alguns que estão se tornando diretores, que estão comprando clínicas, que estão gerando sócios, né? E a gente está com uma galera assim, né? Assim, com essa visão. Que começa, então, essa visão empreendedora que eu acho, sinceramente, que é o futuro e que tem que acontecer. Não é? Então, assim, hoje, suponhamos, se Deus, né, me livre e guarde, acontecer algo que, a embriol caiu, quebrou. Uhum. Cara, eu tenho umas 5, 6 cartas na manga. E eu tenho certeza que eu consigo entrar hoje numa clínica, mas para gestão. Entendi. Eu vou entrar na clínica com a minha experiência que eu adquiri
Não bancada, não vou entrar na bancada Sim. mais, mas eu vou ajudar ela. Respeitando a bancada Sim, e as claro. pessoas que tem lá da bancada, Claro. é previsível o que vai acontecer ali. Isso. Com a chegada de inteligência artificial, com novos equipamentos, isso, evidentemente, daria um espaço de tempo para você aprender novas habilidades. Não. Desenvolver novas eu habilidades. tenho saudade da bancada, porque a gente vicia. Claro. É muito legal, é muito bom, é muito gratificante. Ô Felipe, a sua cabeça empreendedora naturalmente foi formada por diversas coisas que você já fez. Na verdade, o que você já fez? Já chegando no final aqui do nosso bate-papo, mas o que você já fez para ter essa cabeça boa ou essa visão mais ampla? Eu acho que veio do meu pai isso. Minha mãe, funcionária pública, aposentou como funcionária pública, CLT, cabeça no lugar, certinha, a vida inteira, saláriozinho na conta. Meu pai, um publicitário, né? Teve uma agência de publicidade grande, que se tornou grande, mas começou de baixo, começou engraxando sapato, né? Em Santa Teresa, Belo Horizonte, e foi crescendo inquieto, abria e fechava empresa igual trocava de roupa, e eu via isso muito. E assim, eu nunca parava numa coisa. E assim, eu dando aula, e eu querendo mais. Eu quero só dar aula, eu quero fazer outra coisa. Aí eu abri uma cachaçaria. Cachaçaria. Uma cachaçaria em Belo Horizonte, chamava Casa do Porre. Sugestivo. E aqui, ficamos... Sabe a revista Veja? Lá tinha a Veja Comer e Beber, que saía. Nós saímos da revista Veja no segundo ano de cachaçaria, como a segunda maior carta de cachaça do estado de Minas Gerais. Então, era uma casa super aconchegante, legal, tinha um alambique na porta. E assim, a gente servia... Tinha uma mesa com self-service de cachaça. Você pagava, podia experimentar todas as cachaças e tirar gostos todos à base de cachaça. Era uma pegada bem legal. Mas assim, eu dava aula de manhã, à tarde, nas minhas janelas de aulas, né? Eu saía, ia pro supermercado fazer compra pro bar, levava no bar, saía da aula, ia pro bar, ele abria às 18 e fechava 00:30. Eu ia para casa, 7 horas da manhã, eu estava na escola de novo. Virei pele e osso. E aí eu tava me acabando, eu falei, não dá, essa vida não dá. Aí fechou a cachaçaria. Aí eu peguei e vendi. Vendeu. Vendi para Ainda existe? Não, hoje não, fechou. E foi fazer o quê? Aí vendi, voltei, continuei com a sala de aula, aí fui para o laboratório. Isso, foi no período. Fui para laboratório. Aí fiquei laboratório e sala de aula. Laboratório e sala de aula. Aí eu peguei... Quando eu saí da última clínica, aí eu peguei e falei assim, gente, eu quero outro negócio. Aí eu, passando umas ruas lá em Belo Horizonte, em frente ao hospital, um lugar movimentado, eu vi lá um lugarzinho assim, alugas. Falei, gente, que ponto excelente esse aqui. Uma escola do lado, um hospital na frente, um lugar muito cheio. É um lugar na periferia. Mas eu falei, eu não tenho medo disso não, eu vou vir pra cá. Eu sentei na porta daquela loja e eu fiquei um final de semana olhando, sentado lá olhando e vendo o que eu podia fazer ali. Eu falei, gente, aqui não tem sorveteria, eu vou abrir uma sorveteria aqui. Nunca mexi com sorvete na vida. Aí, abri a sorveteria lá. Assim, era dureza, viu? Porque a sorveteria Você fabricava ou pegava pronto? Não, pegava pronto e colocava lá. Tá. Mas assim, é igual formiga, né? Você trabalha no verão para guardar pro inverno. E assim, é de domingo a domingo. Era pior do que clínica. Que é a hora que bomba a sorveteria, é a hora que tá todo mundo divertindo. E eu falei, gente, eu não quero... Aí, era interessante, que aí o hospital da frente era o hospital de câncer. Uhum. E eu descobri que após a quimioterapia, a pessoa não tem muito paladar. Uhum. E eu vendi açaí. Então, o pessoal que estava fazendo o tratamento oncológico, eles sentiam o gelado e o quente, eles sentiam. E o açaí sustenta. Uhum. E aí, eu comecei a vender açaí dentro do hospital. O cara me ligava, eu mandava bandeja, assim, lotada de açaí para dentro do hospital. Aí, vendi também. Aí eu cansei, porque também era pesado. Aí eu vendi para um amigo meu que ficou lá. A sorveteria existe até hoje. Uhum. Ficou lá. Até passo na porta de vez em quando lá. E ficou lá. Acho que
Rodei de Uber quando o trem ficou feio. Na época antes eu rodei de Uber. Foi dureza. Porque eu lembro que acabou. Acabou? E assim, onde que eu vou tirar o dinheiro? Eu rodava de Uber. Em que horário? Pós-horário. Eu pegava meus meninos na escola, deixava lá e fui rodar de Uber para pagar as contas. Entendi. Né? Até conseguir o primeiro cliente. Então, assim, eu nunca tive medo, sabe? De empreender, de fazer as coisas. Né? Mas que não é fácil, a gente sabe, não é? Quais são os conselhos que você dá para quem quer, mas de repente está pensando assim, cara, o que eu vou fazer? Estou querendo dar uma mudada. Assim, qual conselho você dá? Faz o quê? Foca em quê? Não necessariamente área, mas é uma questão de mudança de mindset comportamental? O que é? O que funcionou para você? O conselho que eu dou é o seguinte: tudo que eu arrisquei, isso eu escutei uma época do meu pai, tudo que eu arrisquei fora da minha área, fora do meu conhecimento, a sorveteria, o bar, né? Deu certo. Não me deu dinheiro. Não me deu prejuízo, mas também não me deu dinheiro, né? Então, assim, o conselho que eu dou, primeiro, busque algo que você conheça. Algo que é de seu conhecimento. De preferência, aquilo que esteja ao seu... observe o que está ao seu redor. Quais são os problemas que você está enxergando em seu redor? É possível solucionar esse problema ou melhorar esse problema? É possível? Você acha que a sua ideia, você acha que é legal? Nem sempre a sua ideia que você acha legal, ela está validada. Então, você tem uma ideia, escreva a sua ideia. Quando eu falo escrever mesmo, é pegar um Canva, né, e detalhar a sua ideia, porque ali você vai ter em uma folha todo o seu processo. Sua chance de erro ali é muito menor. Minimize os riscos. Aquela ideia de que empreendedor gosta de assumir riscos, isso não existe, é balela, gente. A gente minimiza todos os riscos. Você entra para um negócio, arriscando lá no talo, você vai, opa, aqui vai dando check. Risco zero de preferência. Risco zero. Então, como que eu tenho risco zero? Validando. Validação o tempo inteiro. Validação. Então é o seguinte, faça algo que esteja minimamente no seu conhecimento, desenvolva e valide as ideias. Valide as ideias. O resto é suar. O resto é suar. E não desistir. É a resiliência, que é a palavra da moda. Segurar. Segurar, porque vai ter altos e baixos. Vai ter altos e baixos. É mais baixo do que alto. E uma coisa que eu gosto muito, né, as pessoas, o empreendedor, às vezes ele tem medo de contar a ideia. Vão me roubar a minha ideia. Não vai te roubar a sua ideia. Sua ideia é que você mais sabe. Tem que saber para quem que você vai contar. Você conte para aqueles que estão dentro do mesmo cenário que você, para você validar com eles. Tá ali. Porque não adianta nada eu esconder a minha ideia. Eu tenho que falar a minha ideia. Não esconda a sua ideia. Você conta a sua ideia. Você não vai, é lógico, colocar na rede social. Claro, sem dúvida. Mas você saber para quem você faz isso. Isso. E outra, você vai escutar muito não. É aprender a escutar ou não, engolir, e aquelas pessoas que te criticarem, que vão ser que é a maioria, veja quem que está te criticando. Eu brinco, tem a Brené Brown, né? Tem um documentário dela que ela fala assim, que ela faz uma analogia com o gladiador que está na arena. Uma coisa é quem está assistindo, outra coisa é quem está na arena. Então joga com quem está na arena, escuta quem está na arena, quem está sofrendo com você, quem está assistindo, está te dando palpite, mas ela não está na arena. Ela não está ali sofrendo o que você está sofrendo. Então, e outra, tenha alguém que você admire, que você tenha como né? Você tenha uma admiração, que você queira chegar próximo ao que você tem, né? Que você queira ser, pelo menos, igual, né? Quem que você quer chegar? Aonde? Alguém que você possa seguir, né? Alguém que te inspira, né? Que te inspira, exatamente. Perfeito. Muito bom. Bom, a gente está chegando aqui praticamente no final. Quero agradecer os nossos apoiadores, a Spectrum e a Criovita, que tem sempre apoiado esse programa. Realmente, sem vocês seria muito difícil. Eu aproveito para você que chegou até aqui. Se você acredita que esse conteúdo é interessante para alguém, compartilha o link.
Se você gostaria de deixar alguma crítica construtiva, fique à vontade. Naturalmente, eu gosto de receber crítica de quem constrói alguma coisa. O que significa que você não possa, de fato, criticar. A gente está aqui para melhorar, esse é o objetivo. Felipe, palavras finais aí, o que você tem para dizer para a gente encerrar esse capítulo? Bem, antes de agradecer, eu queria dizer que a Embryol, ela vem com muita novidade em 2025. Foi citada aqui a inteligência artificial, então é algo que a gente não tem como fugir. E ela vai chegar com peso na Embryol. Um sistema novo com inteligência artificial. Nós fizemos um lançamento agora em Florianópolis, né? Nova tecnologia, novo layout, novas funcionalidades. E esse é o Embryol para o próximo ano, que já vai ser apresentado para as clínicas. Uma transição de tecnologia que a gente está fazendo, acompanhando a tendência, que a gente não pode... Camarão que dorme, a onda leva. É justo. Né? Então, é isso. E né, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, fica à vontade de me chamar, né, nas redes sociais, enfim. E agradecer o papo, sempre muito bom estar aqui com vocês. E a outra dica que eu quero deixar aqui, leiam o livro do nosso amigo aqui. É um livro de cabeceira meu, não esse, mas o outro. Esse eu vou começar a ler agora. Já vim aqui proposital, né? Para levar o meu. E assim, leiam, né? Acho que a leitura, ela enriquece muito. Perfeito. E é isso. Muito obrigado, Erivelto. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Até o próximo.